ao Senhor, hoje também com a nossa ceia, né? Aqui com a nossa família. E para iniciarmos o nosso culto essa noite, vamos começar a leitura da palavra com Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 ao 11, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém, irmãos? Vamos aqui fazer a nossa oração para eu passar a palavra para Reine no louvor. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, neste culto doméstico, Senhor, neste culto, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, em graças a ti, dizer que só tu és Rei, só tu és Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, esteja aqui, Senhor, presente conosco, Senhor, nessa ceia, Senhor, que é um dos sacramentos. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Primece da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe na vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Só pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Agora eu vou ler Êxodo 12, 31. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e seus israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Nós vamos ter o nosso momento de oração silenciosa depois desta leitura de Êxodo, capítulo 12, versículo 31, onde tem uma conotação muito interessante quando ele diz que vão e prestem culto ao Senhor. Feche seus olhos onde você está e faça a sua oração silenciosa para que Deus perdoe os seus pecados e receba o seu culto nesta noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pelo grande livramento que o Senhor tem nos dado e tem protegido famílias, povos, línguas, raças e nações. Recebe nosso povo, perdoando os nossos pecados, lavando-nos com o teu precioso sangue. Obrigado a Deus pelo resgate. Obrigado por ter morrido em nosso lugar. Obrigado porque antes da fundação do mundo, os nossos nomes estavam lá escritos no teu livro. Muito obrigado. E queremos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Fale aos corações também daqueles que estão vendo
através do Facebook estão assistindo, o Senhor vai ao encontro de cada um, fala aos corações e às vidas dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada história tem seu início, cada história tem um princípio. Eu queria nessa noite falar sobre a primeira Páscoa, a última Páscoa e a instituição da primeira ceia. Mas para eu falar da primeira Páscoa, quando foi que isso começou? Onde é que isso está escrito? Qual é o fundamento bíblico que a gente tem para isso? A Páscoa é o dia da independência dos hebreus. Sabe? O dia em que eles foram libertos, livres. E apesar de nós, de tanto Daniel ter lido Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 11, e Sam leu Êxodo 12, 31, antes de chegarmos no livro, no capítulo 12, onde será a exposição da nossa palavra, como eu comecei falando aqui, isso teve um início. Que início foi? Começa justamente no princípio do livro de Êxodo, no capítulo 1 do livro de Êxodo, né? A Bíblia relata que estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Por aí vai começar a nossa mensagem. Isso é só a título de introdução. Como foi que o povo entrou no Egito, então, para que Moisés pudesse resgatar e houvesse tudo aquilo? Então está aqui o texto, né? Então, o versículo 5 diz: ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, portanto, entraram 70 pessoas no Egito, para que depois viesse a chegar no capítulo 12, o que nós vamos expor. Então começa por aí, né? O capítulo 2, a gente vê o nascimento de Moisés. Capítulo 3, Moisés se encontra com Deus ali na sarça ardente. Capítulo 4, Deus mostra alguns sinais a Moisés, é concedido alguns sinais a ele. No capítulo 5, Faraó aumenta a opressão, né, daquele povo que já cresceu, que já não são mais 70 pessoas, mas há um número muito grande de famílias, tá certo? E no capítulo 6, Deus anuncia a libertação do povo. Capítulo 7, vem a vara de Arão, transforma-se em sangue, e a partir do capítulo 7 começa a saga, né? E começam ali os sinais, e começa então a primeira praga, no capítulo 7, versículo 14. Capítulo 8, a segunda praga. A primeira praga é a praga do sangue, a segunda praga, a praga de rãs, a terceira praga, a praga de piolhos, a quarta praga de moscas. Capítulo 9, a gente começa a quinta praga, a morte dos rebanhos. Ainda no capítulo 9, ainda no capítulo 9 tem a sexta praga, que são feridas purulentas, no versículo 8. No versículo 13, a sétima praga, a praga de granizo. Capítulo 10, a oitava praga. E ainda no capítulo 10, versículo 21, a nona praga, que é a praga das trevas. E aí, para que acontecesse, portanto, então, a primeira Páscoa, para que acontecesse isso que o mundo todo está comemorando hoje, começou na quinta-feira, e veio a sexta-feira, o sábado, hoje, o dia da ressurreição, onde todo mundo comemora. Então,
surge então a 10ª praga, que é onde tudo tem o seu início para a partida do povo de Deus rumo a Canaã e finalmente sendo liberto da escravidão ali do Egito. No capítulo 11, quando a gente chega no capítulo 11, não é ainda a 10ª praga propriamente dita, mas é o anúncio dessa praga. Ele começa dizendo: disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma sobre o faraó. Ou seja, este capítulo 11 apresenta a última e a mais trágica das pragas, que é a morte dos primogênitos. E para que os primogênitos dos hebreus não morressem, Deus dá uma diretriz, um princípio, e depois ele vai dizer que você vai ter, que nós temos que fazer isso como um memorial, será um estatuto perpétuo, e ele vai mandar os hebreus, e depois os cristãos vão então fazer isso. Muito bem, portanto eu queria convidar você agora a lermos a palavra de Deus, os escritos sagrados, certo? Aí em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, e nós vamos então orar ao Senhor. Êxodo, capítulo 29, 30 e o 31. Abra sua Bíblia nesse texto para você entender qual é o conceito e por que então a primeira Páscoa. A Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passagem, e para os cristãos é a passagem de Jesus de sua morte para a vida, trazendo salvação a todos que creem nele. Então, nós vamos ler o texto aqui, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 29 até o versículo 31. Leamos todo então a palavra de Deus. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Versículo 30. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve um grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Olha que interessante o que ele diz aqui, irmãos. Vão e prestem culto ao Senhor, ao Deus de vocês, como vocês pediram. Que palavra, né? O povo agora é liberto para prestar culto ao Senhor. Isso quem está dizendo é o faraó. Vamos orar pedindo a Deus mais uma vez que o Senhor aplique a exposição da sua palavra em nossos corações. Pai, muito obrigado por tudo. Ser conosco, com a minha família. Fala aos nossos corações através dos teus escritos nesta noite, Senhor. Fala conosco e com quem está nos vendo e ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, o que é então a Páscoa? A Páscoa é uma refeição sacrificial, né? É uma instituição que foi feita por Deus. Como eu já frisei a vocês, começa lá no capítulo 1 do livro do Êxodo, quando, por ocasião de Deus libertar o seu povo ali do Egito, né? E a Páscoa, ela tem muito a ver aí com as pragas, né?
somando as 9 e a 10ª praga, que é o dito ou o heredito final, para que o povo agora vá definitivamente para a entrada de Canaã, né? Esse povo é conduzido então por Moisés naquela ocasião linda e maravilhosa. Então, no capítulo 12 do livro de Êxodo, ele começa dizendo então o que é a Páscoa, né? Ele faz esse relato, essa aplicação aqui nos textos sagrados. E no capítulo 12, o primeiro versículo, ele diz aqui: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito ainda, né? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ok? Então, o que é verdadeiramente a Páscoa? Em primeiro lugar, irmãos, a Páscoa é um ritual que foi instituído por Deus para os judeus. Ou digamos, essa Páscoa, por isso que no capítulo 12, é a instituição da primeira Páscoa. E quando a gente chega em os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João vão mencionar quando Jesus institui a última Páscoa, essa que é a primeira, Jesus vai instituir a última e celebrar a primeira ceia. Então, que fique bem claro que Páscoa não existe mais. Essa foi a Páscoa por ocasião da passagem do anjo da morte para não matar os primogênitos dos israelitas, dos hebreus, não é? E era uma refeição sacrificial, e ela tem... A Bíblia mostra tudo que há nela. Primeiro, o cordeiro deveria ser escolhido no dia 10, no 10º dia, não é? E ele só iria ser sacrificado no dia 14. Né? O mês é entre o mês de março e de abril, que é o mês de Nisan, né? Por isso é que diz aqui, ó, no versículo 2: deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, começa no 10º dia do mês, todo homem deverá separar o cordeiro, um cabrito, para a sua família e para cada casa. Ou seja, no dia 10 é separado o cordeiro, né? Daniel leu aqui na leitura devocional, é um cordeiro, um animal puro, primogênito, né? O tema central da Páscoa era o cordeiro pascual, que deveria ser macho, de 1 ano, sem nenhum defeito físico. Isto é, ele deveria ser perfeito, está no versículo 5, certo? O animal deveria ser escolhido no 10º dia do mês de Abib. É isso que Deus está dizendo que o povo deve fazer. Ele está dando o que é que o povo deve fazer e não fazer outra coisa a não ser isso. E o povo deveria fazer esse sacrifício, então, no 14º dia do mês. Escolhia no dia 10 e faria o sacrifício no dia 14. Ok? A expiação ao pôr do sol, ou seja, entre o finalzinho da tarde e o começo da noite, versículo 6. E a primeira tarde era o pôr do sol, e ao pôr do que seria a segunda era o anoitecer, quando as estrelas começavam a aparecer. A frase se refere então ao tempo entre o pôr do sol e o cair da noite. A morte do cordeiro, o derramamento do sangue, o seu sangue era um sinal da expiação redentora de Deus para suas famílias, ou seja, ali era o sacrifício e o perdão, simbolizava o perdão do pecado de cada família por ocasião daquele sangue. Então, tinha em primeiro lugar a data, o mês, não é? Que era o que era feito. Segundo, era uma vez por ano, no crepúsculo da tarde, ao pôr do sol, como está descrito aqui. Era uma refeição sacrificial, ou seja, era um sacrifício feito,
não é? Para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós hoje. Ou seja, se era um culto prestativo a Deus, um ato de adoração a Deus, não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, não tem nada a ver com peixe, não tem nada a ver com o que o mundo novo comemora hoje, ou com o que o mundo hoje diz hoje que é Páscoa. Certo? Então, portanto, era um ato memorial. Veja que o texto vai dizer aqui que o versículo 8 e o versículo 9, o consumo completo dele indicava a consagração total do sacrifício para um propósito santo, que era a refeição da Páscoa para cada família. Tá certo? Que futuramente seria a ceia de hoje, que aí depois nós vamos falar disso lá na frente. Indicava que era oferecido dessa forma a Deus e era aceito por Deus e por sua vez, convertia em um meio de liberdade a vida para o seu povo. A partir da primeira Páscoa, que foi uma refeição rápida, está no versículo 11, e os israelitas tinham de comê-la apressadamente, porque a partir dali o povo ia deixar o Egito e iam ali peregrinar 40 anos no deserto para entrar na terra de Canaã. Isso é o que era a Páscoa e foi a instituição então da Páscoa. Mas a praga realmente ela só vai acontecer lá no versículo 21, quando é descrito que Moisés convoca todas as autoridades de Israel e escolhe um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifica-o para a celebração da Páscoa, ou a celebração pascual, e aí ele diz o que cada uma pessoa deve fazer. Ele diz: olha, vocês vão pegar aquele cabrito que foi escolhido no dia 10, vão sacrificá-lo, e vão pegar o sangue. No versículo 22 ele diz: molhe um feixe no isopo, no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta, ou nos umbrais da porta, né? Porque o anjo do Senhor vai passar, né? Quando, versículo 23, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Quando isso acontecer, então, não permitirá que vocês sejam destruídos e não sejam mortos, porque vai estar ali no sangue do Cordeiro. O versículo 24, irmãos, ele traz uma aplicação para o povo de Israel que serve para nós hoje. Qual é a aplicação que ele traz no versículo 24? Ele diz: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus filhos. Olha que coisa interessante. Aquela Páscoa, ela foi servida para cada família que estava ali sendo representada, tanto para o homem quanto para a mulher e para os filhos que estavam ali. Era aquela celebração, não é? A Páscoa judaica era ela prossegue na celebração cristã da Eucaristia, que hoje é a ceia do Senhor. Toda pessoa está sobre a escravidão do pecado, que é pior do que a dos hebreus lá no Antigo Egito. Mas hoje Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que nos liberta de uma escravidão do pecado, da desgraça, e mais do que isso, Ele nos liberta do inferno, porque Ele morreu na cruz para nos trazer essa tão gloriosa e grande salvação. O nosso Salvador oferece sacrifício a Deus por ocasião da Páscoa, institui a celebração simbólica, o memorial da Eucaristia e da ceia do Senhor, que essa ceia significa para o cristão tudo que a Páscoa significava para os judeus e muito mais. A ceia é uma ordenança, cuja a observação expressa uma atitude de submissão
ao senhorio de Cristo, a nossa disposição de obedecer-lhe em tudo. E não era suficiente simplesmente obedecer a Ele, mas continuar, porque o Cordeiro foi crucificado em nosso lugar para perdoar ali os nossos pecados, para perdoar tudo aquilo que nós cometemos. E hoje nós, assim como os hebreus ficaram livres da escravidão do Egito, nós hoje estamos livres da escravidão do pecado. Ainda continuamos sendo pecadores, sim, claro, mas pecadores redimidos, restaurados, regenerados, porque fomos lavados pelo aquele sangue, o sangue precioso de Jesus, que foi morto ali na cruz, pelo seu sangue derramado ali de uma vez por toda. E a Bíblia diz, irmãos, que nós deveríamos apresentar isso aos nossos filhos, mostrar isso para os nossos filhos, né? Quando o versículo 26 ele traz uma colocação prática, exemplar e aplicativa para os nossos dias. Prática, exemplar e aplicativa. Qual é? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, o versículo de número 26. Quando seus filhos perguntarem o que é que significa essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa. Ponto. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Hoje eu perguntei a Ciela disse, pai, eu quero ceiar também. E eu perguntei a ela, você sabe o que é a Páscoa? Quem é que simboliza a Páscoa hoje? É o coelho ou é Cristo? E ela imediatamente respondeu, Cristo. Por isso que Deus ordenou aos filhos de Israel que traçasse, passasse, lesse isso com os filhos dele, apresentasse isso aos seus filhos, quando os seus filhos viessem a crescer. É o que ele diz no versículo de número 26. Ele diz, olha, quando os seus filhos lhe perguntarem o que é que significa essa cerimônia, essa Páscoa. Versículo 27. Respondeu-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa ou as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou todos os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Outro ponto, irmãos, é que a Páscoa ela serve como um ato de adoração a Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice, que significa o corpo e o sangue de Cristo. Ele disse que isso é um memorial. Dos versículos 14 ao versículo 17, né? Ele diz que isso deve ser um memorial. O versículo 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes, todos os seus filhos, não é? Celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no no decreto perpétuo. Durante a ceia, comam o pão sem fermento no primeiro dia. Tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Ou seja, nós temos que adorar a Deus com esse sacrifício. Temos que adorar a Deus com a celebração pascal, que é a Santa Ceia do Senhor. Que a gente possa entender que isso é um culto de adoração a Deus. É prestar um culto para Deus. É um serviço para Deus. Dizer aos nossos filhos e dizer a vocês que a comemoração aqui é o livramento. Que a comemoração aqui é a liberdade. Que outrora nós estávamos cativos, presos, algemados, em terra estranha. Vivíamos como peregrino. Por isso que tem um salmo que diz, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia, estávamos como os que sonham voltando de Sião. Por quê? Porque no capítulo 1 de Êxodo eles desceram para lá, foram 70 que desceram para lá. E depois de mais de 400 anos, Deus, por sua graça e infinita misericórdia,
promove a primeira Páscoa para celebrar a passagem, a saída. Por isso que o nome desse livro é Êxodo, saída. E que o povo, todos os primogênitos do Egito seriam mortos, menos os filhos de Israel. E quando é então, portanto, agora a segunda parte da nossa reflexão desta noite, e quando é então que é instituído então a última Páscoa? Que texto nós temos então para isso? Queria que você pegasse sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo de número 22. Lá teve a primeira Páscoa, e aí agora nós vamos ter então a última Páscoa. Lucas capítulo 22. É possível que numa quinta-feira, semelhante à quinta-feira passada, possivelmente no dia 6 de abril do ano 30, isso são estudos de alguns historiadores, possivelmente, no dia 6, que foi a quinta-feira do ano 30, Jesus celebrou pela última vez a última Páscoa. Diz aqui o texto de Lucas capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães asmos, o dia da Páscoa, do dia do pão sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João e disse assim: olha, vão preparar a refeição pascal, a última Páscoa. Eu falei da primeira Páscoa lá, do Êxodo e tal, capítulo 12. Agora ele vai celebrar aquilo que é a última Páscoa. Então, quereis que preparamos? Perguntou eles. E ele respondeu: ao entrarem numa cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede na casa na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Tem duas coisas interessantes aqui, irmãos, que devemos refletir. A primeira Páscoa, ela foi celebrada num confinamento, dentro de casa, com a participação da família. Que coisa interessante, né? Isso lembra a vocês alguma coisa nos dias de hoje? A última Páscoa, ela é celebrada da mesma forma. A última Páscoa, olha o que diz aqui o versículo 10. Ao entrarem numa cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, e sigam-no até a casa e digam ao dono da casa: o mestre perguntou, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos preparativo de fazer toda da celebração daquilo que seria a última Páscoa, ali por volta do ano 30, né? Mais ou menos, segundo alguns historiadores. Então eles saíram ao encontro, tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam ali aquilo que seria a última Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos inclinaram-se à mesa, né, e disse-lhe: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois digo, não comerei dela novamente. Olha aí, olha o que ele... Por isso que o texto sagrado está dizendo que é a última Páscoa. Pois digo, não comereis dela novamente, outra vez, essa Páscoa, né, até que se cumpra o reino de Deus. E aí Cristo vai e celebra aquilo que seria a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, o sacrifício pascual, que seria a libertação. Cristo deveria, o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo como Cordeiro Pascal. O Novo Testamento, ele veio e apresentou Cristo como o libertador desse sacrifício. Todos que morreram no Antigo Testamento, irmãos,
morreram crendo no Cristo que seria o Messias, naquele que viria a ser sacrificado e crucificado na cruz. Todo o Antigo Testamento morreu pensando, crendo, tendo fé no Cristo que viria a morrer na cruz. Todo povo, depois de Cristo ter morrido, todo, incluindo a nós até hoje, morremos e vamos morrer crendo num Cristo que já morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês todos os dias até a consumação do céu. E finalmente, para concluirmos, né, a nossa confissão de fé, no seu capítulo 29, a confissão de fé diz que Deus instituiu a Páscoa para o povo se lembrar da libertação, saindo do Egito para uma terra que emana leite e mel. Tudo aquilo lá do Antigo Testamento. Já Jesus instituiu a ceia para que o crente se lembre que está livre da condenação e que a gente possa carregar a nossa cruz e vamos nos alimentar do pão e do vinho e aguardar a sua vinda para todo sempre, pois um dia nós vamos ceiar com Ele e Ele é quem vai servir o pão e servir a mesa. É muito importante o versículo em que Sam leu, de Êxodo 12, versículo 31. Muito importante, que é: Faraó disse: vão e prestem culto ao Senhor. Eu queria fazer algumas aplicações aqui antes da gente celebrar a ceia. Nesses dias de confinamento, a primeira Páscoa foi celebrada num confinamento com família. A primeira Páscoa foi celebrada também, a última Páscoa foi celebrada também num confinamento, já não com família, mas com Jesus e os apóstolos. Mas foi tanto um como o outro, a outra tinha um significado e um ato redentivo que significava o perdão de nossos pecados para que a gente não possa morrer. Se tratando de adoração e de adorador, como é que você tem feito ou como você tem adorado a Deus? Como você tem preparado o seu coração, a sua alma e a de sua família? Você tem ensinado a sua família que não é o ovo da Páscoa, não é o peixe da chamada Semana Santa, mas sim o sangue precioso de Jesus, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, que nos perdoa e que nos leva para uma morada eterna com Ele nos céus? Você tem feito a sua refeição sacrificial nos dias de hoje? Como Êxodo capítulo 12, versículo 31, você tem prestado um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele pelo livramento dele ter morrido no meu e no seu lugar? Você tem reverenciado ao Deus que te livrou da cachaça, da prostituição, da mentira, que te tirou da escravidão, que te libertou, que tirou, o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós estávamos escravizados pelas garras de Satanás, ele foi lá e nos tirou com mão forte, do mesmo jeito que ele libertou Israel, os hebreus ali do Egito. Por isso é que João diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é a nossa liberdade. Que possamos celebrar isso, que possamos entender que a cruz é o final e o começo
de uma nova vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Por isso que ele mandou o povo de o Israel dizer aos seus filhos, ensinar aos seus filhos. O que é aquilo? É a celebração da Páscoa. E hoje nós estamos pregando o Evangelho de Cristo para dizer a vocês que a ceia é um símbolo, um memorial, um sinal de que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. Morreu, foi oferecido como pecador. O profeta Isaías diz que Ele carregou, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele morreu no meu e no teu lugar. Isso aqui é para a gente se lembrar na contextualização nacional do país em que vivemos, não é? As igrejas, todas as igrejas protestantes, elas fazem isso todos os meses, né? No primeiro domingo do mês. Eu deixei para fazer hoje por ocasião da celebração, né? do que o povo faz aí da Páscoa. Todas as igrejas fazem isso para a gente se lembrar de que Cristo não está mais no túmulo, de que o túmulo está vazio, de que há 3.500 anos atrás, quando foi instituída ali a primeira Páscoa, não é? Fazem, portanto, 2.000 anos que Ele ressuscitou e que Ele não está mais no túmulo, mas que Ele está presente em nossas vidas e em nossos lares. Você sabe por que morreu todos os primogênitos do Egito e não dos hebreus? Porque o sangue do Cordeiro representava Cristo dentro daquele lar. Você sabe por que é que a morte não é o final para a vida do crente, de qualquer cristão que foi lavado e redimido por esse sangue? Porque Cristo não está mais no túmulo, mas Ele está em nossas vidas, em nossos lares e dentro dos nossos corações. Que Deus aplique esta palavra dentro de nossos corações. E eu queria aproveitar o ensejo aqui desse texto maravilhoso de Lucas e celebrar com a minha família, eu, Daniele, Rei, Sam e Ciele, celebrar aqui a ceia, né? Eu, como ministro do Senhor, celebrar esta ceia em nome de Jesus, como um memorial para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Que você se lembre que você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Deixe Ele ser o seu Senhor e fazer morada na sua casa e na sua vida. O Senhor Jesus tomando o pão, Ele deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado coração, os pecadores remidos, por Jesus tem por Deus comunhão.
Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua morte sacrificial, o Cordeiro Pascal. Muito obrigado por ter derramado o teu sangue ali na cruz. Era eu que deveria estar ali, era a minha família que deveria estar ali, mas o Senhor proveu estar ali em meu lugar. Muito obrigado, Deus. Toma a minha vida, a vida da minha família em tuas mãos. Recebe a minha gratidão, Deus, por ter me perdoado. Recebe minha gratidão, Senhor, por ter morrido e ressuscitado e não ter deixado eu ser conduzido ao inferno. Eu quero pedir perdão, Senhor, a Daniele, pedir perdão a Rei, pedir perdão a Sam, pedir perdão a Ciele. Eu quero pedir perdão à minha família e principalmente a Ti, Deus, pelos meus pecados. Nos guarda, nos guia e que esta nova semana, que se começa hoje, esteja totalmente debaixo das Tuas mãos, os nossos cuidados. Que tudo quanto a gente for fazer, que a gente possa apresentar a Ti, Deus, consultar a Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor também visite cada família, cada pessoa que viu, que assistiu este culto, essa celebração, ou aqueles que ainda vão ver pelo YouTube. Toma em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos, de cada um dos Teus servos que estão aí por este mundo afora. Meu Deus, é com o perdão dos Teus pecados que eu te oro, sendo grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Recebamos todos a bênção, tanto os que estão aqui, quanto os que estão nas suas casas aí, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre cada um dos filhos de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre, e o povo de Deus e a igreja do Senhor que está aqui, diga amém. Amém. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite a todos e que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Boa noite.